Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui estudando a fragilidade humana e a soberania divina. É a revista dos adultos. E nós vamos estudar hoje a lição de número 6. Com o tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Eu te convido nesse dia a fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor para começar a nossa aula. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és santo, Pai. Tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Eu te agradeço, meu Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Eu digo, Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos essa aula. Eu entrego, Senhor Jesus, que entrego nas Tuas mãos essa aula, que o Senhor venha ministrar poderosamente aos nossos corações. Deus, que tudo que for dito aqui seja para o nosso crescimento espiritual. Deus, que essa palavra, Senhor Jesus, que vai ser ministrada, meu Pai, ela tem endereço certo, Pai. E o endereço dessa palavra é o nosso coração, onde eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Fale conosco, Pai, que diminua eu, para que Tua glória cresça neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, na aula passada, nós falamos sobre o lamento de Jó, né? Nós vemos que o capítulo 1 de Jó, ele fala tudo o que aconteceu com Jó, tudo que Jó perdeu, e os amigos de Jó, sabendo disso, vêm visitá-lo. E Jó não sobra nada para ele, a não ser um caco de telha, né? E os amigos dele chegam e eles ficam ali 7 dias sem falar nada, nem Jó fala nada, nem os amigos falam nada. Porém, passando esses 7 dias, Jó ele começa a se lamentar, ele começa a falar, ele faz o lamento, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus, muito pelo contrário. Jó ele começou a murmurar de tudo aquilo que estava acontecendo. E a partir desse lamento dele, um dos seus amigos, começa a falar com Jó. Então é bem interessante entendermos a estrutura do livro de Jó para que nós entendamos melhor, né? Nós temos aqui, para facilitar, né, o processo de entendimento, nós temos os seguintes diálogos nesse livro. Primeiro nós temos o diálogo de Jó entre os seus amigos, né, que está dividido entre, primeiro, é o diálogo de Elifaz e Jó, que é o que nós vamos falar hoje. Depois, Bildade e Jó. Depois, Zofar e Jó. O segundo ciclo está estruturado assim, né? Bildade e Jó, Zofar e Jó, antes Elifaz e Jó também. E finalmente, o terceiro ciclo de diálogo está organizado dessa forma: Elifaz, Jó e Bildade. Então tem essa separação, né, de diálogo. Então hoje nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz, que é o diálogo de Elifaz e Jó. Não só num capítulo, porque eles conversam no capítulo, só que depois, que é o capítulo 4, e depois eles vão voltar a se falar de novo sobre esse mesmo assunto no capítulo 15. Então nós vamos falar todos esse diálogo aí entre Elifaz e Jó. Vamos lá, o texto áureo se encontra em Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. A verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O que é transcendente? Embora superior, embora aquele que excede todos os limites humanos, embora sendo o Todo-Poderoso, Deus ainda tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O Senhor ainda tem prazer em se relacionar conosco. Glória a Deus, né? A leitura bíblica aqui em classe, nós vamos ler 3 capítulos, só que 3 capítulos diferentes, igual eu disse, né, com o diálogo entre
entre Elifaz e Jó. Nós vamos ler primeiro Jó, capítulo 4, do versículo 1 até o 8. Eu vou ler para ficar melhor para entender. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfardar-te-á? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te veem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade nos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Agora Jó capítulo 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre do vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos de Deus. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou se tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreenda pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Nós lemos aqui 3 textos diferentes, né? Jó capítulo 4, Jó capítulo 15 e Jó capítulo 22, que são os diálogos entre Elifaz e Jó. Elifaz começa a questionar Jó, né? O objetivo, nós vamos entender bem esse diálogo entre eles aqui. O objetivo da nossa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional segundo a qual somente os pecadores sofriam. Aí eu pergunto: você acha que nesse mundo só sofre quem comete pecado? Estou te perguntando, né? Muitos têm essa percepção. Muitos têm a percepção de que as pessoas sofrem, só acontecem o mal com as pessoas porque as pessoas estão em pecado. Essa é a teologia de Elifaz. De uma forma, Elifaz está correto, mas em partes ele está correto, mas em partes ele não está correto. O problema aqui de Elifaz é que ele tem essa teologia, ele afirma isso porque era o que a tradição dizia, porém ele quer afirmar que estava acontecendo com Jó era porque ele estava em pecado, estava acontecendo aquilo com Jó porque Jó estava fazendo algo que não agradava ao Senhor. Então, e o livro de Jó nos mostra exatamente que Jó não tinha pecado nenhum, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz que Deus dava bom testemunho de Jó. Deus falou com Satanás: está vendo lá meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus e desvia-se do mal. Então Deus dava bom testemunho de Jó. Então não era por causa de pecado que estava acontecendo isso com ele. Mas de certa forma não se aplica no caso de Jó. Mas nós temos base bíblica também para dizer que de acordo com as nossas atitudes impensadas ou de algum pecado cometido, nos acontece tal dano, né? Porque todo pecado tem uma consequência, né? Isso daí é bíblico. O salário do pecado é a morte, ou seja, tem uma consequência para todo pecado. Então, automaticamente, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? A palavra do Senhor fala isso, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde nós vamos ler daqui a pouquinho. Vamos então para a introdução, acompanhe comigo.
Nessa lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Neste sentido, veremos que para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Essa justiça retributiva é algo bíblico. É aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você, tipo assim, se você faz mal para alguém, você vai receber o mal. Se você fizer bem para alguém, você vai receber o bem. Então, isso daí é a justiça retributiva. De certo ponto, como eu disse, é bíblico. Isso daí acontece, com certeza a gente vê isso. Mas no caso de Jó não se aplica. Não é verdade? Para ele, Jó contrariou esse ensinamento atacando a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Então, Elifaz começa atacando Jó. Elifaz começa questionando, falando: Jó, você está passando por essa situação porque você cometeu pecado. Porque a tradição diz isso. A tradição fala que a tradição deles falava, a ortodoxia dizia que se você tiver com pecado, você tende a perecer. Mas ali não se aplica no caso de Jó, né? Mas vamos continuando aqui. Os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. É como eu disse. A justiça retributiva, eu vou deixar logo a referência, né, de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Isso é bíblico, todo mundo sabe disso, tem até dito popular em relação a isso: você só colhe aquilo que você planta. Então, assim, isso é verdade. O que nós temos plantado hoje, o que nós vamos colher. A nossa vida é dividida em duas partes, de quando nós estamos plantando e na parte em que nós estamos colhendo, né? Então nós temos que estar sempre plantando coisas boas para colhermos também coisas boas. Então a justiça retributiva de Deus é assim, né? E também eu quero deixar uma referência afirmando essa questão que se encontra no versículo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim, uma certa parte diz assim: Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então, na nossa vida nós temos uma escolha, né? Na nossa vida nós temos uma escolha e aqui, e ainda a palavra nos dá ainda o conselho, né? Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, porque se você escolher a morte, você e a sua descendência vai ser caminho de morte, né? Então, isso daí é algo que é verídico. Nós temos que plantar coisas boas para colhermos coisas boas. Nós temos que escolher a vida. Nós temos uma escolha. Nós temos as trevas e nós temos a luz. Escolha a luz. Ande na luz. Deixa as trevas para lá, né? O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4:8. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência das nossas ações. Correto? Correto. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista afirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. Ele deixou a referência aqui de Salmos, de número 1, verso 6.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho do justo também. Então esse versículo aqui, nesse verso aqui, fala sobre tomar conselho, né, com os ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha só, o que eu quero deixar aqui sobre a convivência com as pessoas. Bem-aventurado o varão que não anda, convivência, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Então, a convivência das pessoas que você tem andado, que você tem assentado, que você tem convivido, toda a convivência, né, toda a amizade, ela nos dá força, né? Ou ela alimenta a nossa força, ou ela alimenta a nossa fraqueza. Então, vale ressaltar aqui, já quero abrir um parêntese em relação a esse versículo que eu li aqui, sobre as nossas amizades. A amizade ela tem o poder para te elevar para o caminho bom, né? Te eleva no caminho bom ou te eleva no caminho mau. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos tipos de amizade. Os nossos amizades aqui, eles não podem ser ímpios, não podem ser pessoas que nos dá conselho de ímpio, nem nos chama para sentar na roda dos escarnecedores. Mas as nossas amizades, ele tem que ser algo que nos leva para o céu, né? Então, o Novo Testamento também atesta esse princípio, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequência, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado, não havia outra opção. Aí, quantas vezes nós fazemos acusações precipitadas contra alguém? Quando algumas pessoas estão passando por algum momento difícil na vida deles. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Meus irmãos, meus queridos irmãos, quantas das vezes nós não fazemos isso, hein? Quantas das vezes nós nos julgamos precipitadamente quando a gente vê alguma pessoa passando por alguma situação? Isso daí é algo muito triste, porque nós estamos querendo ser juiz, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Só há um juiz, é Jesus, Ele é o juiz. Nós não somos juiz de ninguém, nós estamos caindo num erro também. Não julgais para que não sejais julgados. Então, quantas das vezes nós estamos julgando as pessoas, nós estamos criticando as pessoas porque nós vemos as pessoas passando por algumas situações e nós estamos falando, tá passando por aquilo porque está no pecado. Não, muitas das vezes não é assim. Algumas vezes, sim, mas quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para falar alguma coisa? E eu quero deixar duas referências aqui. Por um lado, que as pessoas passam adversidade porque peca, e outras porque não peca, mas também passa por adversidade. Eu vou deixar aqui Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2 e 3. O texto, do 9, o texto que fala da cura de um cego de nascença. Vou deixar aqui, Jesus respondeu. 2. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então aqui nós vemos uma pessoa que era cega. Ele nasceu cego, né? E Jesus curou esse cego. Aí os discípulos perguntaram: mas quem foi que pecou? Os pais, ele ou os pais dele?
Porque eles tinham esse pensamento, eles tinham essa tradição, que o pecado dos pais ia para os filhos, né? Essa maldição hereditária aí. Mas aqui Jesus fala, não, peraí, aqui ele não pecou e nem os pais dele pecou. Aqui ele nasceu cego, por quê? Porque eu tinha um propósito com isso. Porque a glória do Senhor ia se manifestar num dia chamado hoje. Meus queridos irmãos, o Senhor, ele tem um propósito em tudo na sua vida. Me desculpe. O Senhor, ele tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Eu não sei por qual situação você está passando hoje. Eu não sei o que tem acontecido com você, se você nasceu com alguma coisa, eu não sei qual o problema. Mas eu sei que em tudo o Senhor tem um propósito. E quando chegar num certo dia, numa certa situação, o Senhor vai revelar o porquê que você está passando por essa situação. Aqui no caso desse cego, ninguém tinha pecado. Ele nasceu cego porque ele iria ser curado, porque o Senhor, na sua onisciência, sabia que ele iria cruzar com Jesus e Jesus iria curá-lo. E o nome do Senhor iria ser glorificado. Então nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que estava passando por uma adversidade, nasceu cego, porém não havia pecado nele. Era algo que Deus tinha um propósito para aquilo. Eu quero deixar também João capítulo 5, versículo 14, que fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. Aqui o paralítico, ele estava há 38 anos lá, né? Todo mundo já conhece a história. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então aqui Jesus, ele cura esse paralítico, né? E traz um problema para Jesus, né? Porque era dia de sábado, e Jesus não podia curar de sábado. Ele falou: olha, tá curado, pega a sua cama, se mostra ao sacerdote, porque tinha, né, que se mostrar ao sacerdote, e vai, né? E eles viram ele carregando a cama, e não é lícito carregar a cama, e ele depois, Jesus encontra ele lá no templo, e ele fala: agora você já tá são? Sim, amém, né? Já tá curado, agora você vai, e você não peca mais para que não te aconteça coisa pior. Então aqui nós vemos Jesus falando que pode ser não, tá falando aqui, né, que o que aconteceu com ele seja acerca de algum pecado. E Jesus, né, ressalta: então você vai e você não peca mais. Ou seja, você vai e você não permanece na prática do pecado, para que não te aconteça coisa pior. Então aqui nós temos dois extremos, nós temos o equilíbrio aqui, né? Nós temos que ter o equilíbrio. Nós não podemos ser julgadores, mas nós temos que ter visão também de quando nós passamos por alguma situação difícil, ou seja, quando nós entramos em alguma situação difícil com os nossos próprios pés. Porque muitas das vezes nós entramos em alguma situação difícil com os nossos pés, com as nossas, através da nossa desobediência, entende? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Ou seja, o pecado, ele traz consequência ruim, óbvio, isso é com certeza. Mas nem tudo que acontece de ruim com as pessoas é porque as pessoas estão em pecado, entendeu? É isso que eu quero dizer. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava-se de parte de verdade, mas não é de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então, como nós falamos até aqui, já repeti várias vezes, né? Isso daí é verdade? Com certeza. As causas das nossas atitudes podem nos trazer situações, nos colocar em situações difíceis, onde Deus está assim: meu filho, foi você que escolheu. A palavra diz: escolhe hoje, pois, a vida e a morte. Eu escolho. Escolhe a vida ou a morte. A gente escolhe a morte e depois quer
quer que Deus quer culpar Deus por a situação? Também não é assim. Mas se nós escolhemos a vida, aí Deus tem um compromisso conosco. Mas isso não significa que nós não vamos passar por dificuldade, muito pelo contrário. Jesus não nos enganou. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Então, o crente passa por situação difícil? Passa. E muitas situações. Passa por enfermidade? Passa sim. Essa teologia aí da prosperidade, essa teologia aí que não pode acontecer nada com o crente, essa teologia que você aceita Jesus e você é empresário, você fica milionário, em que seus problemas acabaram. Não, é uma teologia mentirosa. Porque o evangelho de Cristo é cruz. É cruz. Tome a sua cruz, cada um toma a sua cruz e me segue. O evangelho é você perder. É para você perder aqui na terra, mas para você ganhar no céu. Essa daí é o evangelho de Cristo. E vamos continuar aqui? Vamos para o tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada, né? Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errado. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Uma ameaça à tradição religiosa. O que está acontecendo ali? Ele está questionando que Jó está passando por isso porque ele tinha pecado. Por quê? Porque a tradição dizia isso. E Jó começa a falar, a questionar que ele não tinha feito nada, que ele não tinha pecado para que isso acontecesse, né? Então ele começa a questionar, mas você quer saber mais do que a tradição? Quem é você, né? Aí ele começa falando, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Segundo ele ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ou seja, então ele estava negando algo que a tradição dizia há muito tempo. Ou seja, ele estava querendo ser acima do dogma deles, né? da religião deles. E quantas das vezes, né, isso não acontece com a gente, né? Que a gente quer colocar a religião acima dos princípios, acima da palavra de Deus, né? Então ele está querendo dizer isso daí, que Jó não podia fazer isso, porque a tradição tinha que vir primeiro. Não, mas Jó ele estava abrindo seu coração, então ele falou, não, peraí, eu não pequei, eu não mereço estar passando por isso porque eu não fiz nada, eu não vou deixar. Ele começa a se justificar, e depois nós vemos, Deus está em silêncio nisso tudo, só ele está se justificando, não é verdade? Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Ele começa a se defender, né? Nesse contexto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Então aqui Jó, ele faz um apelo ao Senhor, fala, não, peraí, o Senhor é quem me justifica. E não há lugar melhor para nós fazermos o apelo do que estar aos pés do Senhor. Aqui Jó, ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não estava cometendo, ele estava sendo injustiçado. Mas o Senhor é justiça. O Senhor, ele nos justifica. O Senhor, ele tem nos justificado. Então não há lugar melhor
para olhar do que olhar para o alto. Não tem lugar melhor para se prostrar do que aos pés do Senhor quando nós estamos passando por alguma injustiça, porque quem nos justifica é o Senhor. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo. O único que nos leva, Jesus Cristo é o único que nos leva para o Pai, é o único que nos dá salvação. Aleluia. E chegamos no tópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. É verdade? É verdade. Mas o que é verdade? É verdade que Deus está acima da sua criação. É verdade que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. É verdade tudo isso, que Deus tem todo o poder. É verdade. Mas o que acontece aqui? Jó começa a se justificar, falando que ele não estava fazendo nada, não estava cometendo pecado. Aí ele começa a ir contra Jó, falando, não, mas espera aí, mas Deus ele é superior, Deus é verdade? É verdade. Deus não se preocupa com ninguém, não se preocupa com uma pessoa como você, Jó. Ele estava querendo dizer isso. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e por isso Deus havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver com quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente das coisas que o criou. Isso daí é um equívoco. Porque Deus ele é um Deus grande? Sim. Ele é onipotente? Sim. Ele é onipotente? Ele é onisciente? Sim. Ele é onipotente, onipresente, ele é tudo isso. Só que ele se preocupa sim comigo, com você. Ele se preocupa conosco. Com certeza ele se preocupa. Ele se preocupa, ele nos ama tanto, tanto, que ele deu seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então o fato de Deus ser onipotente, ser onisciente, ser onipresente, não tira os atributos do amor que ele tem pelo homem, do amor que ele tem pelo homem, pelo pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por Jesus que nós temos o direito à vida eterna, é por esse amor que Deus tem pelo homem, né? Não adianta Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Elifaz falava isso, não, Jó, não adianta você chorar, não adianta você murmurar, você tem que se arrepender. Mas aí no caso não se aplicando a Jó, né? Mas todo pecador precisa se arrepender. Aquele que confessa e larga, aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, no caso, não se aplica para Jó, mas para quem está na prática do pecado, se quiser alcançar a misericórdia de Deus, precisa se arrepender, passar pelo arrependimento e deixar o pecado de lado. E vamos para o último tópico aqui, Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como ele quer dar a entender, né? Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Todavia, isso é apenas um lado da história. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Exatamente isso. Não devemos temer mais ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente. Envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes
da vida. Meus irmãos, o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Deus tem tanto prazer em se relacionar conosco que Ele, desde a criação, Ele criou Adão para se relacionar com Ele. Adão e Eva se relacionavam no jardim. A palavra do Senhor diz que Deus iria visitar eles na virada do dia. Então, o Senhor tem prazer. E depois, através da coluna de fogo, através da nuvem, através do tabernáculo, da arca da aliança, tudo Jesus, Ele estava acompanhando o povo. Depois, através de Jesus, quando Ele veio ao mundo como homem, Ele andava com os homens. E depois, quando Ele se ascendeu aos céus, Ele deixou o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele estava com o homem no Antigo Testamento, sob o homem. Depois, ele estava com o homem quando Jesus estava. E hoje, ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo em nossos corações. E é motivo de muita gratidão ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E Ele nos ama muito. Então o Senhor, antes do Senhor ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Nós temos que nos relacionar mais com Deus. O Senhor requer mais intimidade da nossa parte. O Senhor quer que nós nos relacionamos com Ele. Nós precisamos ser bons, não só com Ele, mas também nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. Nós precisamos seguir o mandamento do Senhor, amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar, eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Que lição maravilhosa! Que aprendizado que hoje nós tivemos através dessa lição, onde nós aprendemos que nem todo sofrimento que nós passamos é por causa de um pecado. Ou, às vezes, nós passamos por alguma situação que é por causa do pecado. Nós aprendemos hoje que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem tudo nas tuas mãos. Concluímos, então, estudamos o pensamento teológico de Elifaz nos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam, os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e por isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Jó, ele conseguiu se defender. Ele se defendeu diante de Deus e diante dos seus amigos. E nós vamos continuar, né, nas próximas lições, aprendendo mais sobre a história de Jó, que tanto nos edifica. Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por essa rica oportunidade. Eu te agradeço por esse ensinamento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Tu és santo, Pai, Tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Deus, que o Senhor venha continuar palestrando nos nossos corações através dessa palavra. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos fazer entender o amor que o Senhor tem por nós. Que o Senhor venha, nos faça compreender verdadeiramente o tamanho do amor que o Senhor sente por nós, Pai. Que nós venhamos continuar te adorando, te exaltando, porque Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Continue falando conosco, Pai. Manifesta a Tua presença sobre as nossas vidas. Nos dê capacidade, nos capacita a cada dia na Tua presença, mas que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus.